gente, pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu reuni algumas dicas de como montar o primeiro currículo. Muita gente me pergunta isso, né, como montar, principalmente quando a gente não tem experiência profissional para colocar no nosso currículo. O que a gente pode colocar para não ficar um currículo mega vazio e em branco ali. Então hoje eu reuni algumas dicas para trazer para vocês a respeito disso. Então se você quer montar seu primeiro currículo e quer fazer de uma forma bem legal, fica aqui no vídeo. E vamos lá. Bom, gente, eu recebo muito essa pergunta principalmente lá no Instagram, de gente perguntando como montar um primeiro currículo de fato para quando você vai concorrer a uma vaga de estágio, de desenvolvimento júnior e não tem experiência profissional, né? Na maioria das vezes é a primeira vaga que a pessoa tá tentando. Então, eu também já passei por isso, eu sei que é uma parte meio complicada fazer currículo, não é uma coisa tão simples assim, mas hoje eu reuni algumas dicas aqui que podem ajudar vocês. Então, vamos lá. Eu vou seguir como base o meu currículo. Eu vou deixar ele aqui no cantinho para vocês conseguirem enxergar. Não é um currículo, nossa, cheio de coisa e tudo mais, mas é um currículo que funcionou pra mim e que eu acho que deu bastante certo até. Então as dicas que eu reuni também são com base nesse currículo que eu fiz e algumas outras dicas também que eu vou dar ao longo do vídeo. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que não existe um único currículo perfeito para você entregar para todas as empresas que você quer concorrer a uma vaga. Na verdade, uma coisa que eu aprendi é que o currículo ele vai variar de empresa para empresa. Então, por exemplo, se você vai concorrer a uma vaga num banco, por exemplo, que é uma instituição mais séria, você não vai colocar um currículo super colorido, com foto, com letras diferentes, com fontes diferentes, para uma empresa dessa que é mais séria. Você vai entregar um currículo branco, com a fonte mais padrãozão, aquela coisa toda bem mais formal. Agora, por exemplo, se a gente vai falando de uma startup super modernona, aquela coisa toda tipo vibes Google, assim, sabe? A gente não vai também fazer um currículo super sério, sem graça, porque a empresa já é mais descoladona mesmo. Então a gente tem que saber esse tipo de perfil antes de entregar o currículo para a empresa, porque isso pode sim determinar se você vai ser um ponto de interesse para aquela empresa ou não. Então essa é a primeira dica que eu tenho para vocês. Conheça o perfil da empresa que você quer concorrer à vaga. E aí quais as informações a gente precisa ter no nosso currículo, né? Aí que entra o show que a gente sempre fica confuso na hora de colocar o que a gente precisa colocar de informações, principalmente quando a gente não tem a parte de experiência profissional, né? A experiência profissional no currículo, ela querendo ou não, deixa o currículo um pouco mais completo, mais cheio, assim, de informações, mas não necessariamente a gente precisa ter essa parte do currículo para ser um currículo legal e com informações interessantes para ser um destaque na empresa. Então, vamos lá, eu separei algumas informações aqui principais. A primeira delas, claro, são os dados pessoais. Você precisa colocar os seus dados pessoais no seu currículo. Isso é coisa padrão de todos os currículos, você precisa ter uma forma de contato. Então, é interessante colocar o seu telefone, o seu e-mail. Se você tiver uma conta no LinkedIn, é legal de colocar também. E no nosso caso, né, os nossos devs da vida, a gente tem a vantagem também de poder colocar o nosso GitHub. O GitHub, ele tem a vantagem, né, como eu disse, gigantesca, porque ele pode mostrar basicamente todo o seu conhecimento em um único link. Então, se você já tem esse hábito de colocar projetos lá, enquanto você faz algum curso, estuda alguma coisa, colocar os seus projetos no GitHub, é uma forma muito interessante, principalmente para as empresas de tecnologia, para elas poderem olhar o que você andou estudando, quais os conhecimentos que você realmente sabe na prática, porque isso é uma forma de você mostrar que você sabe na prática. Então, é muito interessante você, se não tem ainda um perfil no GitHub, é legal de ter, é legal de colocar os seus projetos e é legal também de colocar no currículo para mostrar os seus projetinhos lá. Eu fiz isso no meu também e a primeira empresa que eu fiz entrevista, a primeira coisa que eles falaram foi justamente isso, que o meu currículo era um dos únicos que tinha o link do GitHub e com alguns projetinhos que eu tinha feito lá. Mesmo que forem projetos super básicos, como a gente está concorrendo a vagas mais básicas também, né, que são as primeiras vagas de estágio, de desenvolvimento júnior, não tem problema não ser um projeto super, hiper, mega complexo e nada do tipo. A pessoa realmente vai querer ver o que você sabe fazer. E se você sabe já mexer com o GitHub, mexer um pouco com os seus projetos ali, já é um bônus muito grande de se ter. Bom, a segunda parte do meu currículo, que também eu acho que é muito interessante para vocês colocarem como um ponto de destaque, é a parte de soft skills. As soft skills nada mais são do que os conhecimentos que não são
técnicos. Ou seja, né, a gente tem aquela parte de saber, eu sei tais linguagens, eu sei tais tecnologias, mas a gente também tem a parte que vai além de saber essa parte mais técnica, que é a parte de conhecimentos da vida, assim, basicamente. As soft skills, elas basicamente entram naquele grupo de ser pontual, trabalhar bem em grupo, ser organizado, trabalhar bem sob pressão. Perfeccionismo não é uma boa qualidade, tá bom? Pra quem aí pensa em colocar, não coloque, é uma péssima qualidade de colocar, não é uma qualidade. Então fica aí mais uma dica no meio desse vídeo. Mas essas são as soft skills. As soft skills vão além do conhecimento técnico. Então é muito legal de se destacar isso, porque a maioria das vezes a empresa ela já espera que você saiba determinado conteúdo técnico mesmo. Mas o fato de você colocar essa parte não técnica também pode ser um bônus para a empresa. Você destacar esses principais pontos como organização, ser pontual e tudo mais, com certeza é um ponto de destaque e um ponto muito positivo para se colocar no currículo. O próximo passo que eu vejo, pelo menos, é colocar uma apresentação. Tem gente que coloca uma apresentação, tem gente que não. Como eu disse, depende muito do perfil da empresa que você está querendo concorrer à vaga, mas eu acho interessante colocar se você souber ser bem objetivo. Não é uma parte do seu currículo para você encher linguiça, aquela coisa toda contada a sua vida inteira. Não é isso. É realmente para continuar essas partes de destaque que às vezes não se encaixam nas outras que eu vou falar mais pra frente. Então, por exemplo, no meu caso, eu me apresentei. Meu nome é Eduarda, tenho 20, na época eu tinha 20 anos quando eu fiz o meu currículo, faço faculdade na UFG, sou graduanda em engenharia de software. Resumindo, basicamente, o meu currículo naquela parte de apresentação. E eu também destaquei alguns pontos interessantes, como por exemplo, no meu caso, eu participava na época da empresa júnior lá do Instituto de Informática, que é a Level 5. E é um trabalho muito legal de se participar durante a faculdade, então eu achei que realmente seria interessante destacar que eu participei, né, que na época eu participava desse tipo de projeto. Então, se você tem algum tipo de participação em projetos da faculdade, seja monitoria, iniciação científica, empresas júniores, é legal também de colocar em destaque no seu currículo, porque pode chamar bastante atenção de quem está te contratando. Principalmente se essa parte for um envolvimento voluntário. Então, se você se voluntariou para fazer aquilo, é um ponto muito positivo, é um ponto que as empresas andam buscando bastante. Pessoas que se voluntariam para trabalhar em alguma coisa e que seja de crescimento pessoal ou crescimento da sociedade como um todo. Então é legal de colocar isso no currículo também. E aí a gente entra na parte de formação. No nosso caso, né, na maioria das vezes, pelo menos quem tá assistindo aqui, acredito que ainda não tá formado. Então a gente pode colocar essas informações sem problema algum, só que a gente não vai colocar que está formado, obviamente. Então a gente coloca graduando, no meu caso, por exemplo, graduando em engenharia de software, e no meu caso, eu coloquei o ano que eu comecei e o ano estimado para finalizar o curso, porque também é interessante para dar um panorama para quem está contratando, saber quando que você vai terminar, mais ou menos ali uma data estimada. Além da graduação, às vezes você pode ter um curso técnico, né, um curso tecnólogo, que também é interessante de colocar no currículo. Então, tudo que você tiver de cursos assim, você lista lá. Só um adendo que os cursos de programação não é muito legal de colocar, porque às vezes a gente faz milhares de cursos, então não faz sentido encher linguiça ali com todos os cursos da internet que você fez. É realmente focar em formação mesmo de faculdades e tudo mais, ali nessa parte de formação mesmo. E aí, no nosso caso, não entra a experiência profissional, porque a gente não tem, e aí a gente passa para as outras partes que podem ser destacadas para ocupar o buraco ali da experiência profissional. No meu caso, eu separei a formação, conhecimento técnico e cursos, que foram as 3 partes principais do meu currículo em questão de técnica mesmo. Então, a formação, como eu disse, é a graduação que você está fazendo, ou um curso técnico. E aí, na parte de cursos, no meu caso, eu coloquei como idiomas, né? No meu caso, eu destaquei que eu tinha o inglês intermediário na época. Então, é legal de destacar ali se você tem um inglês básico, intermediário ou fluente. Então, eu destaquei isso no meu currículo. E a terceira parte, falando da parte técnica, eu destaquei os conhecimentos de fato técnicos, que foram aqueles que entram ali, onde todo mundo quer colocar, que são as linguagens que a gente sabe, as tecnologias que a gente sabe. Então, nessa parte, você pode realmente colocar todas as que você realmente sabe. Não é tipo, eu fiz um curso de 2 horas de duração e agora eu sei a linguagem. Não. Você realmente vai colocar ali as linguagens que você realmente tem domínio, ou pelo menos um domínio intermediário, assim, básico para intermediário,
porque você, se precisarem e se pedirem, você sabe que você vai dar conta de fazer naquela linguagem que você colocou, naquela tecnologia que você colocou ali no currículo. Então, no meu caso, eu destaquei todas aquelas que eu sabia. Sabia Ruby, sabia HTML, CSS, JavaScript, um pouco de banco Oracle, Postgre. Então, eu fui dando esses destaques justamente para complementar o GitHub. Às vezes a pessoa não vai ter tempo de entrar no seu GitHub antes de fazer um processo ali para escolher os melhores candidatos. Às vezes só na segunda etapa, por exemplo, eles vão olhar o seu currículo com mais calma, vão entrar nos links que vocês deixaram. Então, ter essa parte de técnica ali de destaque também é legal. Então, ali você coloca todas as informações de tecnologias, de linguagem de programação e tudo que possa ser interessante. Até mesmo, por exemplo, colocar que você sabe Linux, né? Mexer com o Linux e com o Windows. Essas pequenas partes podem ser interessantes nessa parte de conhecimento técnico mesmo. E preencher o currículo é basicamente isso. A questão da foto é um pouco complicada. No meu caso, eu coloquei foto, mas tem gente que não gosta de colocar foto, tem empresa que não gosta de foto, tem empresa que gosta. Então, essa parte eu realmente não sei muito se vale a pena colocar ou se não vale. No meu caso, eu coloquei, eu não vi problema algum nisso, mas fiquem atentos com a foto, né? Com o formato da foto, como foi tirado, onde foi tirado, com que vestimentas você estava na foto, tudo isso também interfere. E como eu disse, né, cada empresa vai ter o seu perfil ali de currículo que você vai entregar para ela. Então, saiba o perfil da empresa que você quer entrar para fazer um currículo mais assertivo. Então, essa questão de brincar com as cores do currículo, com as fontes, não tem problema, desde que a empresa que você tenha vontade de entrar tenha essa certa flexibilidade para ter um currículo um pouco mais criativo e não tão padrão assim, uma coisa mais formal mesmo. Mas é bom lembrar que isso pode também ser um ponto de destaque. Por exemplo, se você está concorrendo a uma vaga de front-end, é legal você colocar um currículo mais criativo, um currículo mais coloridinho, com fontes diferentes. Mas lembrando sempre de ser objetivo nas suas informações, né? Não deixar as informações muito espalhadas, porque a composição ela ajuda muito no currículo. Quando a gente não vai colocar, por exemplo, a experiência profissional, que ocupa muito espaço no currículo, na maioria das vezes, fica ali faltando um buraco. Então, a chave ali é realmente você tentar fazer a composição do seu currículo de uma forma muito boa para não parecer que está faltando algum tipo de informação. Então, brincar com as cores moderadamente, né, de forma responsável e com as fontes também, que não deixe o currículo muito chamativo também, mas que dê um certo destaque. E as fontes têm que ser legíveis, não vai escolher fontes muito doidas, porque também pode atrapalhar na leitura do seu currículo. E é isso, gente, eu espero que eu tenha de alguma forma ajudado vocês a fazer o primeiro currículo. Se funcionou, sei lá, mais pra frente, vocês me contem aí nos comentários. Para quem já fez currículo e deu certo também, deixem aí dicas para quem tá começando e que vai fazer o primeiro currículo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá!